Olá pessoal, hoje vou falar sobre por que e como ler a obra de Jordan Peterson. Então, antes de tudo, por que ler a obra de Jordan Peterson? Eu acho que um dos primeiros motivos é que ele é um dos intelectuais mais influentes do contexto atual. Ele influenciou uma geração inteira, as palestras dele atraem milhares de pessoas, o livro dele vendeu milhões de cópias, ele realmente é uma pessoa profundamente influente. Então, primeiro, ele já tem relevância só por isso. Não só ele é influente, como o que ele fala tem pertinência para o contexto atual. Nós vivemos uma época de pessoas que enfraqueceram tremendamente, pessoas que já não têm a força que já tiveram outrora, e uma geração fraca precisa de conselhos claros, direcionados, conselhos sólidos. No caso, ele é muito bom em fazer uma curva de aprendizado, ele começa com conceitos mais materiais, mais básicos, que as pessoas têm contato, e vai cada vez mais indo para um nível simbólico, para um nível um pouco mais elevado e profundo. Então ele tem uma curva de aprendizado boa, muito boa. Isso explica em parte porque ele faz sucesso, mas explica também porque ele é um bom professor. Ele consegue de fato levar a pessoa a raciocínios que ela não tinha aventado previamente. O Jordan Peterson ele é muito bom nas palestras em especial. Então eu recomendaria que a pessoa fosse assistir, fosse quando for ler os livros de Jordan Peterson, assista as palestras simultaneamente. Em especial, as melhores palestras dele são as palestras bíblicas. Ele também é muito bom de entrevistas, e aí se alguém não tem contato nenhum com a obra de Jordan Peterson, não sabe nem por onde começar, não sei nem quem é o psicólogo canadense. Então, eu começaria olhando essas entrevistas, vendo as entrevistas, vendo como ele se sai. Normalmente, ele é muito bom em tiros curtos, assim, muito bom em se sair bem, mesmo com os jornalistas sendo francamente hostis contra ele. A entrevista muito famosa que tem sobre isso é a da Cathy Newman. A Cathy Newman fala várias coisas sobre as relações entre homens e mulheres no contexto contemporâneo, e ele é muito bom para ir lá e responder ela e tirar ele mesmo do frame que ela coloca. Os jornalistas por vezes querem colocar esse frame, essa prisão, e deixar a pessoa presa na prisão para que ela não consiga defender o seu próprio ponto de vista. Ele é muito bom em sair disso. Ele, claro, ficou famoso sobre a questão dos pronomes lá atrás, e aí teve toda uma polêmica, Ele é professor da Universidade de Toronto, é um psicólogo, não era especialmente famoso, tinha muita gente que era fã das palestras dele, até em universidades famosas e tal, mas ele era relativamente desconhecido. Depois dessa confusão dos pronomes, ele falou, olha, eu não quero que o Estado regulamente o discurso. Eu não aceito que o Estado regulamente o discurso, eu vou resistir a isso. E essa defesa simples, esse julgamento, uma coisa um pouco Frank Capra, assim, tem os filmes do Frank Capra, tipo O Galante Mr. Deeds ou A Mulher Faz o Homem, que tem essa figura comum, um sujeito realmente comum. Ele é um intelectual, claro, mas uma pessoa que está por aí e que resiste a uma tirania de controle, resiste a um certo tipo de imposição externa. E ele foi essa figura. Isso deu para ele uma grande projeção. E aí ele começou a dar essas palestras. E ele desenvolveu essa pedagogia que soa por vezes como autoajuda, mas que é um modo bom de conectar com as pessoas de hoje. Por que soa por vezes como autoajuda? Até a palavra autoajuda tem uma conotação às vezes um pouco pejorativa. Por que ganha uma conotação pejorativa? Porque tem muito livro de baixa qualidade. Você vai em qualquer aeroporto, você vai em qualquer esquina, tem um monte de livro de baixíssima qualidade, de gurus e tal. Mas no caso do Jordan Peterson, os conselhos dele são bons. Não só os conselhos dele são bons, como os conselhos dele têm uma fundamentação. Ele estudou o totalitarismo, ele estudou a vida de Solzhenitsyn, que é um grande autor, até fiz um vídeo sobre Solzhenitsyn. Ele estudou a psicologia do Jung, que ele aplica de uma maneira bem própria. Ele estudou uma série de filósofos, uma série de autores que influenciam o pensamento dele, né? Até no vídeo que eu comentei sobre a minha opinião sobre Jordan Peterson, eu critico um pouco da influência que ele tem do Nietzsche, algumas outras influências dele também, mesmo o modo como se interpreta Jung, dependendo do modo, pode ser bem, na minha opinião, negativo. Mas o próprio Jordan Peterson, que é uma pessoa sincera, honesta intelectualmente, com o passar do tempo foi se autocriticando em alguns desses pontos. Então, realmente, se eu fosse fazer o mesmo vídeo hoje, ele seria diferente, porque o Jordan Peterson vai se atualizando. E ele passou por esse processo de sofrer. A esposa teve câncer,
ele teve que cuidar dela, ele teve reações ao problema relativo a medicamentos, ele ficou muito mal. Jordan Peterson passou por um verdadeiro calvário e ele ressurgiu agora, ele voltou com um livro novo, ele voltou com mais palestras, ele voltou com a notícia do retorno dele. Foi uma notícia que me encheu de esperança num contexto bastante caótico, como o que nós vivemos por vezes. O retorno dele foi algo de alento. Então, perfeito, indo para como nós vamos... Então, por que ler? Bom, lê-lo porque ele é uma pessoa excepcional, porque os conselhos dele são práticos e bons, porque eles têm uma fundamentação profunda, têm uma boa curva de aprendizado, e por causa da influência dele no geral. Então, acho que são várias razões para lê-lo. Eu acho que a melhor forma de começar a ler, como eu disse, eu veria as entrevistas para quem é totalmente zerado, e as palestras bíblicas para quem já quiser ver ele falando, acho que faz diferença. Mas o mais óbvio, o mais claro para começar, é o 12 Regras para a Vida. 12 Regras para a Vida é uma obra excepcional, uma obra que basicamente são 12 regras, né? E é um livro que o interessante dele é a fundamentação das regras, né? Então, por que seguir essas regras? Qual é a necessidade? E aqui tem várias coisas. Tem, claro, o exemplo famoso da lagosta, que virou meme, mas tem uma série de outras coisas aqui sobre postura, sobre falar a verdade, não importa as consequências, sobre ter relacionamentos, sobre não mimar as crianças. Uma série de conselhos que efetivamente ajudam a pessoa se ela tiver abertura de espírito para deixar que esses conselhos, para segui-los de uma maneira relativamente humilde, né? Eu falo relativamente humilde porque mesmo que a pessoa não seja tão humilde assim, se ela segue minimamente, se ela fala assim, não vou mimar meus filhos, né? Vou ter uma postura boa, vou falar a verdade, não importa as consequências. Só da pessoa falar isso, só da pessoa estar disposta a isso, já começa uma transformação nela. Claro que aqui é muito famosa a história de arrumar o quarto. Na verdade, arrumar um quarto é um símbolo da ordem em geral, de você ordenar a sua vida como um todo. O quarto é só um começo, é só um princípio para você descobrir tudo na sua vida que você precisa ordenar, a quantidade de coisas que você precisa ordenar. E eu acho que depois de ler o 12 Regras para a Vida, a pessoa tem basicamente dois caminhos, dois livros que ela pode pegar e ler. Tem o Maps of Meaning, Mapas de Significado, que aí é um Jordan Peterson anterior a essa fase. Essa é a fase essa fase aqui do 12 Regras, é a fase que ele se emociona porque ele contribuiu para a vida de pessoas jovens, é a fase que ele fica feliz porque ele ajudou, ele deu conselhos práticos, é uma fase mais popular, é uma outra fase. O Mapa de Significado faz referência a estudos dele anteriores, então são estudos que abordam elementos aí do totalitarismo, são estudos que abordam outras discussões dele de psicologia, é uma outra linha, uma outra abordagem. E o Mapa de Significado, portanto, é um outro caminho para a pessoa ler depois do 12 Regras para a Vida. É um livro que vai ter uma outra experiência, vai ter uma experiência um pouco mais acadêmica, um pouco, como ele é baseado num curso, né? Então, por vezes, ele tem uma retórica que vai e volta. Isso E se você está acostumado com o modo dele de falar, vai ser mais fácil entender o mapa de significado. Se você não está acostumado, então vai ser um pouco mais difícil. Então, depende muito do modo como você vai encarar isso. E, depois disso, você pode, ao invés de ler o mapa do significado, continuar na mesma linha das 12 Regras para a Vida e ler o Além da Ordem. Que eu fiz um comentário sobre o Além da Ordem recentemente. Além da Ordem é a sequência, a continuação do 12 Regras para a Vida. Então aqui é o mesmo estilo 12 Regras para a Vida, mas é a contraparte, né? A contraparte é o ponto que você poderia ter um excesso de ordem, você poderia ter na cabeça... Eu acho que o que o Jordan Peterson chama de excesso de ordem, na verdade, eu chamaria de falsa ordem. Mas, de qualquer maneira, o Além da Ordem, ele é bem interessante porque ele realmente funciona como complemento para o 12 Regras para a Vida. Então, a pessoa consegue ter uma continuidade de linguística e tal. Mas já é um livro alterado pelas experiências duras pelas quais o Jordan Peterson passou. Eu tive contato com duas pessoas que comentaram recentemente. Uma foi o Jonathan Pageau. Participei de uma entrevista com ele, que foi uma coisa maravilhosa. E o Jonathan Pageau, eu recomendo muito. Quem não conhece o trabalho, o Jonathan Pageau. Tem as conversas do Jonathan Pageau com o Jordan Peterson, estão entre os melhores conteúdos que você vai encontrar sobre o Jordan Peterson na internet.
São debates muito bons, tem sobre sapo, tem sobre quem é o Jordan Peterson, tem sobre fé. Pageau é P-A-G-E-A-U, salvo engano. E ele é muito bom, eu recomendaria demais que vocês acompanhassem o trabalho de Jonathan Pageau. Recentemente eu tive também envolvido num debate com um colega, um debate, uma mesa redonda, na verdade, não foi um debate porque não teve grandes divergências, com o André Assi Barreto, que é uma pessoa que eu conheço aí de anos, que escreveu esse livro aqui também. Ó. O livro é bem simplesinho, mas é uma introdução legal, um início assim de estudo, que chama Entre a Ordem e o Caos, compreendendo Jordan Peterson. É um livro bem interessante. No debate as nossas divergências foram mínimas, algumas existiram, mas foram mínimas. E basicamente eu acho muito bom que o André está fazendo esse trabalho de divulgação do Jordan Peterson. Então, eu vou deixar aqui link de promoção, vou fazer uma promoção na minha livraria dos livros do Jordan Peterson, basicamente porque eu quero que vocês leiam. E não deixem de se inscrever no canal, não deixem de ativar o sino de notificações, coloquem todas lá no sino de notificações e até a próxima.